Queridos, pode se assentar, aleluia, glórias ao Senhor. Vamos entrar na palavra dessa noite. Antes de iniciar a ministração da palavra, eu quero te convidar a fazer uma oração. Pai, no nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por poder estar aqui e partilhar dessa palavra. Peço a Ti sabedoria, que o Senhor conduza essa ministração conforme a Tua vontade, no nome santo de Jesus. Que tudo aquilo que o Senhor deseja se cumpra aqui, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Não deixe faltar, Pai, da Tua presença, Pai. Eu já repreendo, Pai, toda a intenção do inferno, Pai, de roubar a Tua palavra, de trazer confusão, de trazer, Pai, dúvidas, em nome de Jesus Cristo, Pai. Tudo aquilo que é contrário à Tua vontade, eu declaro falência nesta hora. Acampa Teus anjos à porta dessa igreja, Deus, e no nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor seja honrado aqui essa noite, exaltado, e que a Tua vontade seja feita em nome de Jesus. Amém? 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Amém. Queridos, eu acho que uma das perguntas mais importantes da fé é como o ser humano pode se aproximar de Deus, né? Como que eu, um mero mortal, posso me aproximar de Deus, né? Eu cheio de pecados, cheio de situações, né? Desde o início da história, gente, o homem sente essa necessidade. Desde o início da criação, o homem sente essa necessidade. As pessoas, elas buscam caminhos para Deus através de religiões, através de rituais, através de líderes espirituais, através de tradições. Queridos, muitos pensam que precisam de alguém especial para chegar até Deus. Mas a Bíblia é clara, existe apenas um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Então, o alguém especial que eu e você precisamos é o Senhor, é o próprio Jesus. Amados, o apóstolo Paulo, ele escreve isso para orientar Timóteo. Ele está orientando Timóteo sobre a vida da igreja e sobre a verdade do Evangelho. E ele afirma que não existem vários caminhos espirituais que levam a Deus. Ele afirma que existe só um Deus e um só mediador. Então não existe vários caminhos que me levam ao Senhor. Um único caminho. É o que a Bíblia nos fala, gente. Então significa que nenhum ser humano, nenhuma instituição, nenhum sistema religioso pode ocupar este lugar. Nenhuma igreja no mundo tem poder para levar alguém a Deus se não for Cristo. A igreja, queridos, ela tem o papel de acolher as pessoas e pregar o Evangelho. Este é o papel da igreja. De abrir as portas para as pessoas virem, para as pessoas poderem ter um lugar para chamar de seu. A gente cuida das pessoas dando suporte muitas vezes na área espiritual, um aconselhamento, mas cara, não é um pastor que leva alguém a Deus, não é uma placa de uma igreja que leva alguém a Deus. Às vezes a gente vê coisas assim mirabolantes, cara, mas a palavra é clara quando ela diz, existe um só mediador, e esse alguém é Jesus Cristo. Então assim, a Bíblia ela não aponta para líderes, ela não aponta para santos, ela não aponta para instituições religiosas, ela aponta somente para Cristo, somente Jesus Cristo, queridos. Cristo, ele é o único que pode reconciliar o homem com Deus, como a gente leu em 1 Timóteo 2,5. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele faz a observação homem, a gente aí vai entender por quê. Então a palavra mediador significa alguém que fica entre duas partes para reconciliá-las. Imagine lá, cara, tipo tem uma pessoa aqui, né? Vamos usar um casal como exemplo, tá? Tem o homem deste lado, a mulher deste lado, né? E eles estão brigados e tem alguém que está no meio como mediador, tentando fazer com que eles se reconciliem. Queridos, então, no contexto bíblico, essas duas partes são Deus, que é santo, o homem, que é pecador. E Jesus Cristo está no meio,
fazendo a reconciliação entre ambos. O pecado, ele criou uma separação, queridos. Diga para essa pessoa que está aí do teu lado, separação. Ele separou você de Deus. Então assim, o pecado separa a humanidade de Deus. Isaías 59, versículo 2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Iniquidades, o que são iniquidades, queridos? São pecados que nós sabemos que são pecados e continuamos fazendo. Isso são iniquidades. Então assim, cara, muitas vezes a gente tem consciência do que está sendo feito, deveria parar de ser feito, mas a gente não para e continua fazendo. Isso é uma iniquidade, e essa iniquidade está me distanciando cada vez mais de Deus. Cada vez mais está me colocando para longe do Senhor. Então, por causa do pecado, o ser humano ele não consegue chegar a Deus por seus próprios esforços. Eu e você, queridos, se a gente pode se esforçar ao máximo, tentar de tudo, a gente não vai conseguir chegar a Deus. Jesus, então, é chamado de mediador porque ele faz essa ponte entre Deus e os homens. E ele pode fazer isso por quê? Porque ele é verdadeiramente homem, ele se fez homem, mas ele também é verdadeiramente Deus. E por isso, queridos, ele entende o lado divino e o lado humano. Ele consegue compreender a cabeça do Pai e compreender a cabeça do filho, do homem, do pecador, que sou eu e você. Então somente alguém que pertence aos dois lados pode reconciliar os dois. Somente alguém, queridos, que tem essa visão pode fazer isso. Na prática, então, isso significa que ninguém precisa de um intermediário humano para falar com Deus. Você tem Jesus. Você pode se aproximar de Deus. Você pode chegar perto do Senhor. Imagine, cara, de novo, duas pessoas que brigaram e precisam e não conseguem mais conversar, né? Duas pessoas que brigaram ali, eram amigos, eram, né, próximas, e de repente brigaram e não conseguem mais conversar. Elas precisam de alguém confiável para ambas as partes. Então ela tem que ser confiável para essa parte, ela tem que ser confiável para essa outra parte, para que então elas possam tentar reconciliação. E gente, Jesus faz exatamente isso entre Deus e nós. Ele trabalha para nos reconciliar com o Pai. Por isso nós podemos orar diretamente a Deus em nome de Jesus. Quando a gente está orando, a gente chega a Deus, em nome de Jesus eu oro. Você está orando no nome daquele que pode te reconciliar com Deus, aquele que pode, queridos, te ajudar. Então assim, Cristo, ele abriu o caminho para Deus através da cruz. Hebreus 10, versículo 19 a 20, põe lá na tela para a gente. Consegue aumentar um pouquinho esse violão aí? Bem pouquinho. Consegue aumentar um pouquinho aqui? Só aqui. Hebreus 10, 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Aí o versículo 20 diz: pelo novo e vivo caminho. Vai lá o próximo. Versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Queridos, no Antigo Testamento, existia um lugar chamado Santo dos Santos, tá? E era um lugar da presença de Deus. Apenas o sumo sacerdote poderia entrar naquele lugar. Apenas o sumo sacerdote podia entrar ali, e somente uma vez por ano ele podia entrar naquele lugar. E entre o povo e esse lugar havia um véu, uma grande cortina, simbolizava separação. Então ninguém, o povo, jamais poderia passar do véu para frente, eles não conseguiam. E quando Jesus morreu na cruz, queridos, aconteceu algo extraordinário. Mateus 27, versículo 51. Coloca lá. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Então o que isso representa? Que o caminho até Deus, ele foi aberto. Aquilo que separava o homem de Deus, queridos, se abriu. Hoje nós não precisamos de um templo especial, nem de um sacerdote humano para nos levar até Deus.
Por quê, queridos? Por causa de Jesus. Qualquer pessoa pode falar com Deus através de Jesus. Vocês estão aqui, queridos? Amém? Um exemplo prático. Antes da cruz, era como se houvesse uma porta fechada entre Deus e o homem. Então a porta estava fechada, ela abria uma vez só por ano e uma única pessoa poderia entrar naquele lugar. E ela entrava em nome de todos aqueles que ficavam para fora. Aí Jesus vem e abre essa porta. Então por isso nós podemos chegar a Deus em oração em qualquer lugar. Em casa, no trabalho, no carro, na igreja. Por isso que nós falamos de relacionamento intencional. Nós falamos de intenção em adorar o Senhor e intimidade. Ou seja, queridos, eu posso acordar adorando o Senhor. Eu posso acordar falando com Deus. Eu posso ir no meu carro, dirigindo o meu carro, falando com Deus. Cara, eu procuro meios e meios para estar falando com Deus o tempo todo. O tempo todo. E agora eu descobri que eu consigo fazer músicas. Amém, queridos? Então eu estou fazendo músicas. E cara, quem gosta de rock aqui? Eu gosto de rock, né? É um dos estilos que eu gosto. Eu gosto de outros também, mas o rock eu gosto. Aí o que eu fiz? Eu peguei o livro de Provérbios e fiz versões em rock do livro de Provérbios. Mas não é aquele rock, é rock pesado, tá, gente? Tem que gostar de rock, né? E, cara, eu ponho um foninho de ouvido, vou correr com um foninho de ouvido e às vezes eu tô lá na academia, os caras tudo lá malhandinho assim, eu... bem feliz. Em cima da moto, né? Os caras devem achar assim, esse cara é maluco, né, cara? Porque eu paro no sinaleiro e tá lá assim, ó. Mas por quê, cara? É a minha maneira de conversar com Deus, de adorá-lo, porque eu tô ali ouvindo. Aí Provérbios fala algo, né? E Provérbios é maravilhoso, gente, para te educar. Por isso que eu chamei o álbum de forja, para forjar mesmo. Cara, ele é muito especial. E daí ele começa a trazer passagens, você está ali declarando, você está ouvindo o som, mas você está declarando aquela palavra. Você está falando com Deus, você está conversando com Deus. Aí você chega na hora do almoço, você está conversando com Deus. Você chega no período da tarde, você está conversando com Deus. Então, querido, você passa o dia conversando com Deus, trocando ideia com Deus, falando, ô pai, essa parada aqui, ó, tipo, eu tenho o meu jeito de falar com Deus, gente. Eu tenho a minha maneira de conversar com Ele, mas eu só posso fazer isso, queridos, porque eu creio que Ele me ouve. E eu creio no que Jesus Cristo fez naquela cruz por mim. Então, através do sacrifício de Jesus Cristo, eu posso pegar e trocar uma ideia com meu pai. Conversar primeiro, chamar Ele de pai. Cara, isso era impossível no Antigo Testamento. As pessoas só poderiam falar para Ele como Senhor. Mas Jesus nos levou a viver, queridos, uma experiência de família, onde eu posso chegar, papai, você consegue me ajudar? Consegue me abrir os olhos em relação a isso, aquilo, aquele outro? A experiência que eu tenho aqui, a experiência que eu tenho ali. Cara, para resolver problema do trabalho, irmão, eu peço ajuda para Deus. Estava com um problema lá, tipo há dias, que eu não conseguia resolver, né, cabeça quente porque tinha perdido o prazo. E pô, meu chefe lá, pô, Marcelo, precisa entregar. E eu falo, pô, e eu fico incomodado se eu não consigo cumprir um prazo, gente. Eu fico chateado demais. Aí eu chegava para Deus assim, pai, no nome de Jesus, abre a minha mente, me mostra o que eu tenho que fazer. E foi até que apareceu a luz. Eu falei, nossa, cara, fui lá, ajustei o código, subi a versão. Pronto, funcionou tudo. Foi só alegria, né? Sabe o que a gente fez? A gente deu glória a Deus, né? Levanta as mãos para os céus, glória a Deus, aleluia. Meu Deus é bom, meu Deus é bom. E eu começo a declarar, meu Deus é bom. Ontem, a gente viveu uma experiência, né, amor? A gente ia lá no Ministério de Lutas. E a Simone falou para mim, vamos fazer uma entrega do negócio lá, que ela tem os produtos que ela vende, daí... E eu sou, além de ser pastor, eu também sou entregador. Amém, queridos? Né? E eu saí para entregar, junto com ela. E a gente tá na rodovia ali, cara, e assim, né? Você tá na rodovia, cai alguma coisa, assim, a chance de você achar o que caiu é muito difícil. E ainda mais quando é um negocinho desse tamanhinho, assim, pequenininho, né? A gente tava na moto. E daí eu acelerando na moto, ouvindo rock and roll daquele jeito, né, cara? E de repente a Simone bate no meu ombro assim, bateu alguma coisa no meu pé. Eu falei, ué, mas o que foi?
Ela falou, viu na sacolinha, perdi o produto, caiu o produto. Aí a gente olhou para trás assim, eu falei, marca a placa. Só falei isso, marca a placa. Aí a gente foi lá na frente, fez o balão lá no contorno, voltou, ia mais para frente lá fazer outro balão para voltar. Daí eu falei para ela assim, ó, ore, e se a gente achar, você vai dar um glória a Deus bem grande, bem alto, né? E a gente foi, e fizemos o balão. Quando chegamos assim, ela falou, lá, tá lá. E eu falei assim, para aqui que eu vou lá pegar. Daí paramos a moto, eu desci, atravessei, fui lá, peguei o negocinho, voltei, entreguei na mão dela. Eu falei, agora glória a Deus. Aí ela, glória a Deus. Louca na beira da estrada. Mas por que, gente? Porque eu estou conversando com meu pai. Então assim, eu pedi para o meu pai, me ajuda a achar. E quando eu consigo, sabe, tipo, quando Deus olha para mim e eu consigo viver aquela experiência, o que eu tenho que fazer? Ô pai, obrigado. Ô pai, valeu. Né? Isso, cara, é saudável. Então, gente, Jesus, ele abriu esta porta para eu poder conversar com meu pai, para eu trocar ideia, para eu poder, sabe, me relacionar com ele, para eu poder entender ele me entender. Ele me entende em tudo, cara, mas assim, eu gosto de falar. Então, assim, pô, é bom eu pegar e falar para Deus tudo que eu estou sentindo. Então, a gente consegue chegar a Deus, queridos, em oração, em qualquer lugar. Dentro de casa, no trabalho, no carro, dentro da igreja. Eu não preciso só do culto de domingo para falar com Deus. Cara, eu venho no culto de domingo porque eu quero cultuar a Deus. O meu propósito, a minha intenção é cultuar a Deus. Eu reservar um dia na minha semana para cultuar a Deus. Eu preparar umas horas, queridos. A semana tem várias horas, cara. Eu reservo apenas 2 horas da minha semana para cultuar a Deus. Cara, isso é uma demonstração de gratidão, de amor, de intenção que eu tenho com Ele. Então não é negociável, para mim não é negociável, gente. Eu não negocio esse tempo. É o tempo que eu tenho para entregar minha adoração para Ele. Eu venho e quero adorá-lo, quero oferecer minha adoração para o meu Deus. Assim como eu quero conversar com Ele, assim como eu oro a Ele, assim como eu peço para Ele me ajudar, assim como eu peço ideias, estratégias, peço para Ele falar com a minha esposa, porque às vezes, queridos, eu falo, amor, não sei o que, ela, não, amor, fala com ela e tal. Aí Deus vem e fala, filha, escuta teu marido. E ela escuta, bem prontamente, né, amor? Aham. Vocês entenderam, né, gente? Entenderam como que funciona lá em casa. Às vezes ela chega pra mim, mamãe, vamos fazer isso. Eu falo, não vamos fazer. Espera aí que eu vou falar com meu pai. E sai, vai falar com o pai dela. E de repente eu volto, tá bom. Por quê, gente? Porque tem um Deus que eu converso, é o mesmo Deus que ela conversa. E a gente troca ideias. E Deus sabe o que é melhor para mim, sabe o que é melhor para ela. E tem hora que ela tem que ceder porque Deus falou com ela. Assim como tem hora que eu tenho que ceder porque Deus falou comigo. Então assim, gente, quando a gente está nesse relacionamento mútuo, fica fácil. Agora o problema é quando é uma pessoa só falando, a outra não, Deus não falou comigo. Mas também você nem conversa com Deus, como Deus vai falar com você? Né? Você nem para conversar com Deus, nem para trocar uma ideia com Deus. Quer que Deus fale o que para você? É só você que fala, você não deixa Deus falar? Tem gente que é toda hora, meu, fica quieto um pouquinho, deixa Deus falar com você. Só, né? Só um pouquinho. Chega lá, cara, tipo, meu, não tem momento de silêncio na presença do Senhor. Deus não vai falar, gente, eu preciso aquietar o coração. Eu falo para Deus, eu converso com Deus, mas eu aquieto meu coração para ouvir Deus. Então, queridos, acesso não depende de um lugar. Acesso depende de Jesus, amém, queridos? Vocês estão aqui? Quem pode dar uma salva de palmas a Jesus por causa disso? E sabe o que é a notícia boa, gente? Uma coisa legal. Cristo continua intercedendo por mim e por você. Aleluia, né? Hebreus 7:25 diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Amados, preste atenção nisso, Jesus vive para interceder.
A palavra interceder significa defender, significa representar alguém diante do outro. Então, quando eu estou vindo diante de alguém assim, cara, intercedendo por ele, eu estou representando aquela vida. Oh, veja bem, olha a situação da pessoa. Oh, vamos tentar de uma maneira diferente, tal. Eu estou intercedendo por essa pessoa. Então, assim, gente, depois de ressuscitar, Jesus não deixou de agir por nós. Ele é o nosso advogado diante do Pai. Ele é aquele que fala assim: Pai, é teu filho, né? Misericórdia pela vida dele, graça, ele é falho. Mas Deus, imagine, cara, às vezes eu fico viajando nessas conversas assim, né? Como que Jesus intercede por mim diante de Deus? O que será que Jesus vai falar para Deus de mim agora? Porque vamos lá, gente, eu preciso de intercessão, não sei você, mas eu preciso. Eu preciso de muita intercessão. Às vezes, meu Deus, a gente vai longe, né, cara? E Jesus fala: fica quietinho aí. Você já tá com muita treta em cima de você, cara. Se eu puxar a tua ficha, ela é enorme. É páginas e páginas. Então fica quietinho aí, vamos resolver esse problema, depois a gente vê o outro. E é assim que funciona, gente. Ele vai diante de Deus, fala com Deus, intercede por mim, intercede por você. 1 João 2,1 diz: se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas isso não significa, cara, que eu tenho que continuar fazendo, A gente falou sobre iniquidade. Iniquidade eu sei que é pecado e continuo fazendo. Então pare de pecar. Pare de agir dessa maneira com Deus, cara. Né? Eu posso viver uma vida diferente diante de Deus. Eu tenho Jesus Cristo, cara, que me ama incondicionalmente. Me defende diante de Deus, me reconcilia com Deus. Mas por que toda hora eu fico indo e voltando? Por que eu não vou e fico de uma vez? Né? Por que eu não vou lá e abraço o Pai e fico perto dele para sempre? Né? Eu tenho que ficar nessa: Jesus, tem como interceder por mim de volta? E de novo. Cara, fica cansativo até para mim, porque tem hora que eu vou fazer: não vou mais ligar para o meu advogado, né? Já deve estar cansado. E é assim que funciona. Muitas pessoas, gente, vivem com medo de não serem aceitas por Deus, acham que elas precisam provar constantemente que são dignas. Amados, mas a nossa aceitação diante de Deus não depende de nós, depende de Cristo. Porque eu e você não somos merecedores de Deus, mas através de Cristo, queridos, nós passamos a ser. Através de Cristo nós podemos chegar. Através de Cristo nós podemos sentar à mesa. Através de Cristo nós podemos nos reconciliar. Nós podemos ser abraçados pelo Pai, ser curado pelo Pai, ser liberto pelo Pai. Coisas incríveis podem acontecer nas nossas vidas, queridos. Por quê? Porque eu resolvi seguir Cristo. Resolvi andar com Cristo. Então imagine alguém sendo defendido no tribunal por um advogado perfeito, que nunca perde uma causa. Pense assim, queridos, você diante de um juiz e o teu advogado, cara, é o cara. Nunca perdeu causa nenhuma. E não vai ser a sua que ele vai perder. Então, queridos, esse é o papel de Jesus. Quando chegamos a Deus pela fé, Cristo nos representa diante do Pai. Ele nos representa. Amados, a Bíblia é muito clara, para a gente ir para os finalmente da palavra de hoje. A Bíblia é muito clara quando ela diz assim, João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, gente, Jesus, Ele é tudo aquilo que eu preciso. Jesus é tudo aquilo assim que eu necessito para poder me achegar a Deus, para poder ter uma vida tocada, uma vida transformada, uma vida, queridos, sabe, uma vida, eu não diria uma vida perfeita, queridos, porque quando a gente tiver essa vida perfeita é na glória, na presença do Senhor, amém, queridos? Mas uma vida, queridos, que você fala assim: eu consigo dar mais um passo, eu consigo ir mais um passo, mais um e mais um. Cara, tantas coisas boas acontecem nas nossas vidas, e às vezes a gente foca para as coisas ruins que acontecem, né? Tantas coisas boas, queridos. Já parou para prestar atenção, né? Como você é abençoado? Dá valor, queridos, a pequenas coisas, coisas simples, né? O fato de você poder levantar e respirar, parece ser simples, mas é tudo, né? Que se você não respira, você não tem vida.
Mas já parou, queridos? Quando você parou para agradecer, Pai, obrigado porque hoje eu respirei? Quando que você parou para agradecer a Deus por isso? Né? A gente não tem o hábito de fazer isso, porque a gente acha que isso é tipo, né, é obrigação de Deus me dar. Mas cara, é uma graça que Deus me dá, Deus me oferece. Filho, eu te amo tanto que eu te dou mais um dia. Já parou para pensar assim, queridos, que eu e você temos mais um dia? Mais um dia para poder se reconciliar com Ele, mais um dia para poder fazer as coisas certas, né? Mais um dia para poder se acertar com o Pai. Tantas coisas que a gente, né, erra nas nossas caminhadas aí, queridos. Jesus, ele não disse que ele é um caminho, ele disse que ele é o caminho. Um caminho pode ser qualquer caminho, o caminho é um único caminho. Então isso significa que a salvação, ela não está em sistemas religiosos, ela não está em tradições, ela não está em líderes espirituais, ela não está em instituições. Queridos, eu vou falar uma coisa para você, tipo, tudo isso aqui vai passar, eu vou passar, Simone vai passar, a igreja passa, queridos, essa história passa. Uma hora, quando a gente vê, queridos, assim, passaram-se os anos, amados, daqui um pouco, poxa, a gente tem, né, outra idade, você olha para trás, cara, o que eu fiz da minha vida? Já parou para pensar? O que você está construindo da sua vida? O que você está semeando? O que você está plantando? Né? Onde você vai estar daqui 5 anos, daqui 10 anos? Será que você ainda vai estar nesse vai e vem com Deus? Ou será que você firmou teus pés com Deus e falou assim, agora eu vou viver o propósito de Deus, agora eu vou viver a vontade de Deus para minha vida, eu vou fazer o que Deus está pedindo para mim fazer? Ou será, queridos, que eu vou passar minha vida inteira assim nessa luta, sabe, de cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta? Isso é cansativo, é desgastante. Cara, a gente tem tudo para viver uma vida legal com Deus, agradecendo, glorificando, sabe, fazendo coisas incríveis. Ontem aconteceu uma coisa muito bacana, gente, lá naquele ministério de lutas. O cara que foi lá, ele é um faixa preta, e ele é um cara assim que ele jamais entraria numa igreja. Ele falou, cara, eu jamais viria numa igreja, jamais. Ele falou assim, poxa, mas ele sempre teve curiosidade de vir no Bola de Neve, porque ele sabia da prancha, ele sabia das motos, ele sabia dos rolês, sabe, enfim, da vibe da igreja. Daí ele falou, cara, vocês vão fazer luta dentro da igreja? Vocês vão fazer, tipo, treinar dentro da igreja? A gente vai treinar dentro da igreja. Ele falou assim, posso ir lá? O cara pediu, posso ir lá? Pode. Aí no final, cara, sabe o que a gente estava fazendo? Eu estava evangelizando o irmão, conversando com ele, sabe? Então assim, vocês conseguem entender, gente, que coisas simples, né? A gente não entende a proporção das coisas, mas amados, às vezes é uma única vida. Às vezes você põe um ministério desse para alcançar uma única vida. E para Deus, cara, é uma festa nos céus porque uma vida foi salva. Então, sabe, se Deus está falando algo no teu coração, deixa Deus te usar. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Permita que Deus, queridos, use você como uma ferramenta na mão dele, queridos, para alcançar alguém que está perdido. Peça para Deus assim, Senhor, me dá amor pelas almas. Sabe por quê, gente? Um dia alguém teve amor pela sua. Alguém amou você de tanto assim, que veio assim, ei, Jesus ama você. Jesus tem um caminho para você. Jesus quer mudar a tua história. Então assim, vocês conseguem entender que Jesus, ele colocou este amor no coração de alguém para que viesse e falasse para você? Falasse assim, você. Cara, eu me lembro que um cara chegou para mim, Jesus tem um plano na sua vida. E esse cara, olha só que interessante, né? Esse cara ia na porta da minha casa comprar droga comigo. Ele comprava droga comigo e ele se converteu. Deus pôs no coração dele para ele vir me evangelizar. E daí, cara, ele veio uma vez, ele veio 2 vezes, veio 3 vezes. E no fim, sabe aonde que eu fui conhecer Jesus? Numa célula que estava na casa dele. Então, queria que vocês conseguirem entender a proporção, amados, a importância de eu abrir meu coração para Deus e deixar Deus me usar. Uma célula que estava na casa do irmão. Às vezes uma célula que você abre na sua casa, cara, entra alguém lá que vai receber Jesus Cristo lá dentro, lá na tua casa. Vai ouvir de Jesus Cristo lá na tua casa. E pronto, a tua casa foi um lugar. A tua vida foi um instrumento.
pessoas foram alcançadas, pessoas foram tocadas e vidas são mudadas. Então, queridos, tudo isso se dá a quê? Ao relacionamento que eu tenho com Deus através de Jesus. Então eu preciso investir nisso, eu preciso trabalhar nisso, para que as coisas que Deus tem para a minha vida, queridos, possam acontecer, possam se desenvolver. Então, assim, amados, como eu disse, a salvação, ela não está num sistema religioso, ela não está numa tradição, ela não está num líder espiritual, ela não está numa instituição. O pastor Marcelo não tem poder para salvar você. E eu vou falar uma coisa para você, cara, não dependa de mim para você buscar Deus. Porque se acontece qualquer coisa, queridos, que amanhã depois está amarrado no nome de Jesus que eu vou falar aqui, amém, queridos? Mas se amanhã depois, queridos, acontece alguma coisa com o pastor Marcelo, o pastor, aí ó, eu até gaguejei. O pastor Marcelo cai, que está amarrado no nome de Jesus, queridos, você não, por quê? Porque você está olhando para Cristo. Você não está dentro dessa igreja por causa do pastor Marcelo. Você está dentro dessa igreja por causa de Cristo. Você não vem nessa igreja por causa de mim, você vem por causa do Senhor Jesus Cristo. Porque você está buscando Cristo. Teu relacionamento é com Ele. Eu só sou alguém no qual Ele confiou a palavra. E eu tento fazer isso com a maior excelência possível. Te dar aquilo que eu posso te dar. Mas, cara, o meu maior legado vai ser olhar para você e ver que você andou sem precisar de mim. Isso é legado. Eu olhar para você e falar assim, cara, eu vi o dia que aquele cara chegou na igreja. Mano, tava zoado, tava quebrado. Tava daquele jeito, era só o pó da gaita. Deus tratou ele. Ele ouviu a direção. Ele ouviu os conselhos. Ele pôs em prática o que ele ouvia. E olha onde ele está hoje. Olha o que Deus está fazendo na vida dele. Isso é legado. E isso traz satisfação. Então, assim, queridos, por que eu estou falando tanto de Cristo? Porque você precisa entender que quem te conduz a Deus é Cristo, não é o pastor. Quem te leva a Deus é Cristo, não é a igreja Bola de Neve. Quem te leva a Deus, queridos, é Cristo, não é um ritual que você vem fazer no culto. É Cristo. Se você entender isso daí, queridos, você vai chegar no último dia da sua vida e vai ouvir do Senhor, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, entra no muito, entra na alegria do teu Senhor. E o meu propósito é esse, é que você ouça essa palavra, amém, queridos? Que você ouça de Deus, o próprio Deus falando para você, foste fiel no pouco, aguentou o pastor Marcelo, né? Agora vem, entra, isso vai ser festa. Isso é alegria. Então, amados, toda a salvação está em Cristo. Tudo que você precisa está em Cristo. Ele é o mediador, Ele é o reconciliador, Ele é o intercessor. E por causa dele nós podemos chegar a Deus. Por causa de Cristo nós podemos nos aproximar do Senhor. O Evangelho, queridos, ele aponta sempre para o mesmo lugar. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Qualquer coisa diferente disso, queridos, não é palavra do Senhor. Qualquer coisa diferente disso não é Bíblia. E a Bíblia é que nos direciona, é o nosso manual. É o nosso manual. Então, queridos, a Bíblia fala que Cristo é o mediador. E se ela coloca Cristo como mediador, eu preciso crer. E preciso buscar, preciso me relacionar. A nossa fé não está baseada em pessoas. Irmão, eu vou falar para você, a tua fé não pode estar baseada em pessoas. A tua fé não pode estar, queridos, apoiada na fé de alguém. A sua fé, ela tem que ser algo que flui de dentro de você, queridos, e direciona para o próprio Senhor. O véu foi rasgado, você tem acesso a Deus. Então comece a trabalhar isso. Comece a meditar, comece a desenvolver isso na sua vida. Pastor, eu não sei como fazer. Aí a gente pode ajudar. Esse é o meu papel. Te ajudar a desenvolver esse relacionamento com Cristo. Te ajudar a intensificar esse relacionamento com Cristo. Mas, queridos, ergue tua mão. Ergue tua mão. Quem quer,
busca. A Bíblia diz que Ele é galardoador dos que o buscam. Então, mano, quem quer, vai. Quem está afim, faz. Quem quer mudança, busca mudança. Quem quer, um relacionamento com Deus, vai atrás desse relacionamento com Deus. Cara, vou falar uma coisa para vocês. Igreja, nós estamos num tempo onde as pessoas dão desculpas para não estarem com Deus. E a gente tem que parar de dar desculpa. Parar de colocar obstáculos entre o meu relacionamento com Deus. Ah, mas por causa de fulano, por causa de Beltrano, por causa de ciclano. Não. É eu, gente. É eu, sou eu. Eu sou o responsável pelo meu relacionamento com Cristo. E se alguém tem poder de afetar o meu relacionamento com Cristo, ele está exercendo algo na minha vida que era Deus que deveria exercer. E eu estou direcionando atenção para essa pessoa mais do que eu deveria e deixando de dar atenção, olhares para o Senhor. Então, amados, preste atenção nisso. E por que a gente está falando isso? Você vai precisar disso. Você vai precisar. Você vai chegar um tempo que você vai precisar. Você só vai ter um lugar para olhar e esse lugar vai ser Cristo. Esse lugar vai ser o Senhor. Você vai passar por lutas aonde, cara, não vai ter ninguém do teu lado para estender a mão. Mas tem alguém que jamais tirou a mão de você. E ele só está esperando assim, Jesus. Ele só está esperando assim, Pai, me ajuda. Ele só está esperando isso. Me ajuda. Porque a gente acha que as pessoas têm condições de fazer isso por nós. A gente coloca todo o peso, toda a responsabilidade na vida das pessoas. Queridos, as pessoas, elas são importantes nas nossas vidas. Por isso que a gente proporciona dentro da igreja momentos de comunhão, momentos para você fazer amizade, para você se relacionar. Só que elas não têm poder de Deus na sua vida. E se ela estiver exercendo isso, queridos, você está adorando o Deus errado. Você está fazendo alguém ser teu Deus. Está fazendo coisas serem teu Deus. Um pastor ser teu Deus, uma igreja ser teu Deus. E não é isso que a Bíblia ensina. O único que nos dá acesso a Deus, Jesus Cristo. Repete comigo, querido. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. É Ele, queridos. É esse nome que você tem que gravar. É isso que você tem que ter na tua mente. O que eu preciso? Jesus. O que eu vou buscar? Jesus. O que eu quero? Jesus. É isso que eu tenho que desenvolver todos os dias, trabalhar todos os dias, queridos, para que todos os dias Jesus Cristo seja Senhor e Salvador da minha vida. Para que todos os dias, queridos, Ele esteja num lugar de soberania sobre a minha vida, num lugar de controle, num lugar de direcionamento, num lugar único, tem que ser dele. Porque se eu der um passinho para o lado, qualquer coisa, queridos, Ele vai me ajudar. Fala, ei, Marcelo, se alinha. Se corrige. Tem horas que o Senhor me constrange, queridos, de coisas assim que eu falava assim, caraca, oh, Pai, obrigado, vai me desculpando, vai me perdoando, mas glória a Deus que Jesus está ali para fazer isso, para te dar esse suporte, porque quando você não tem Jesus, queridos, é a tua carne, e a tua carne vai pelas emoções, vai pelos sentimentos. Se você está emocionado, você já age na tua emoção, você já sai de coisas, você faz coisas, você fala coisas, todo emocionado. E cara, isso aí é o maior perigo para alguém que quer se relacionar com Deus, emoção. Então, cara, a gente tem que entender, eu preciso querer, eu quero, eu tenho que amar Jesus. E amor, irmãos, amor não é um sentimento, amor é uma decisão. Amor é uma decisão. Eu escolho te amar. Jesus, eu escolho te amar. Por quê? Porque o Senhor me amou primeiro. Ele me amou primeiro, então eu escolho amá-lo. Mais do que qualquer outra coisa. Mais do que tudo que eu acho importante. Minha mulher é importante na minha vida. E eu faço de tudo para agradá-la. Mas ela não pode ser mais importante que Jesus, queridos. Porque se ela for mais importante que Jesus, eu coloquei ela no lugar de Jesus na minha vida. E sabe o que vai acontecer? Ela vai me decepcionar. Ela vai me frustrar. E por causa dela, talvez eu coloque coisas na minha cabeça
que me afastem do Senhor. Mas se ela ocupar o lugar dela, que é de minha esposa, minha companheira, minha auxiliadora, uma pessoa que me ama e que eu amo, e não substituir o lugar de Jesus na minha vida, queridos, nós vamos ter uma relação sadia. Nós vamos viver algo, cara, que vai ser bom para nós. Mas eu preciso trabalhar isso dia a dia, dia a dia, dia a dia. Eu vejo muitas vezes assim, sabe, a gente colocando coisas no lugar de Deus, filhos no lugar de Deus. Cara, tudo isso é importante, irmão. É muito importante, mas não pode ser mais importante que Deus. Não pode ser mais importante que o Senhor. Porque se você entender isso dali, você vai ver que o próprio Deus cuida dos seus. Você vai ver que o próprio Deus cuida da sua esposa, cuida dos seus filhos, cuida do seu marido. Porque Ele sabe o que é importante para você. E você é importante para Ele. E por você ser importante para Ele, Ele cuida de você. Mas Ele só quer esse lugar. Ele não quer te dividir. Ele não quer o segundo lugar. Ele não quer de vez em quando. Ele quer o total, é a totalidade. Tudo de você tem que ser dele. Não dá para você entregar parte de você para Deus e a outra parte não. Ou você se submete a Ele, queridos, ou você vai viver lutando contra Ele. E essa briga, cara, você não ganha. Você não vai vencer. Ou você se submete a Ele, obedece e entende que Jesus é o caminho até Ele, ou você vai viver uma vida sempre de desgaste emocional, uma vida sempre, queridos, de frustrações, decepções, desistências, coisas que começam, nunca terminam. Por quê, queridos? Porque se frustra no caminho. Então tem que ter um norte. O teu norte é Jesus Cristo. Teu caminho é Jesus Cristo. O lugar de habitação, queridos, é na casa do Pai. Aquele que habita ao esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Esconderijo do Altíssimo. É nesse lugar que eu tenho que estar. Este é o lugar aonde eu tenho que habitar. Então, cara, sai daqui perguntando para você: Jesus Cristo tem sido o mediador entre você e Deus? Jesus Cristo tem sido aquele que te aproxima de Deus? Ou Jesus Cristo é só um alguém que atende teus pedidos? Jesus não é o gênio da lâmpada, queridos. Jesus é Deus. E sendo Deus, Ele merece respeito, reverência, adoração, dependência, amor, gratidão. Isso são algumas das coisas que Ele merece. Mas eu preciso fazer isso. Eu tenho que me posicionar dessa maneira. E você vai ver, queridos, que como as coisas começam a funcionar de uma forma diferente na sua vida. As coisas que antes eram importantes, elas deixam de ser tão importantes. Por quê? Porque Jesus passa a ser mais importante. E Deus vai colocando as coisas em ordem. Você vai vendo assim que tem coisas, cara, que, meu Deus, era mais estresse. Você fala, meu Deus, nem sei por que eu me estressava por isso. Não tem nada a ver. E de repente aquilo ali já passou. Não passado. Porque Deus foi alinhando, foi consertando, foi dando direção, foi arrumando. Então, amados, exercite isso. Exercite este relacionamento com Deus. Exercite esse tempo de oração, de depender, de acordar. Procure meios que façam você adorá-lo, que façam você conversar com Ele. Sabe, procure. Tem lugares que talvez você não consiga blindar, mas tudo que você conseguir blindar, blinde. Blinde os teus ouvidos, blinde os teus olhos, blinde a tua mente. E vai entrar num lugar onde você não tem controle, queridos. Ora antes, pede para Deus proteção. Pai, blinda minha mente aqui, vem comigo, coloca teus anjos ao meu redor aqui agora. Eu vou passar horas aqui dentro, mas que eu não seja contaminado, que eu não saia daqui cheio de influência maligna, que eu possa ser luz nesse lugar. Mas eu estou orando, eu estou pedindo para Ele em nome de Jesus. Estou clamando para Ele em nome de Jesus. Experimente levar Jesus até sua casa hoje, queridos. Ah, minha casa está virada, é só briga. Leva Jesus para dentro da sua casa, queridos. Coloca Ele lá. Traz Ele para dentro de casa. Não é coloca, traz Ele para dentro de casa. Abre a porta e fala: Jesus, entra. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Apocalipse.
Jesus está à porta e bate. Ele não vai invadir sua casa se você não convidá-lo. Mas se você convidá-lo e falar, Jesus, entra, coloca um lugarzinho para ele lá. Ah, mas isso é misticismo. Cara, foge disso, foge dessas paradas, mano. Coloca Jesus dentro da sua casa. Conversa com ele dentro de casa. Troca uma ideia. Ô Jesus, abençoa o nosso alimento aqui. Jesus, abençoa o nosso sono. Ô Jesus, vem conversar com a gente aqui. Cria um momento dentro da tua casa, queridos, de adorar o Senhor. Sabe um momento ali que você pega um instrumento. Se você não sabe tocar um instrumento, pega ali um JBL da vida, põe ali no canto, ali, liga um sonzinho e fica ali adorando o Senhor. Cria um ambiente de adoração dentro da sua casa. Em vez de ficar lá, às vezes, amaldiçoando, cara, o mundo, cara, coloca isso ali, né? Às vezes a gente cria aquele ambiente, cara, tipo aquela atmosfera pesada dentro de casa, porque tudo é ruim, tudo não presta, meu Deus, isso, aquele outro e tal. Cara, tenta mudar essa fita. Tenta trocar esse disquinho, coloca um disquinho diferente ali, experimenta um dia. Você vai ver que você vai gostar quando você vê que você está fazendo o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia. Quando você vê que você está tendo uma vida de relacionamento com Deus. Uma vida, queridos, e aquilo muda totalmente a atmosfera. É um ambiente legal, um ambiente agradável, um ambiente onde você se sente bem estar, onde você descansa. Pastor, não vou mais ter problema? Vai ter problema, gente. Só que a diferença, queridos, é que você está com Cristo. A diferença é que você tem a paz de Cristo sobre você, a lucidez de Cristo para te guiar, para te direcionar. Não é mais na tua força, mas não é mais na tua emoção, na tua empolgação, é na força de Deus. E com a força de Deus as coisas mudam. Sabe, tem muitas guerras que você não está vencendo porque você está dando murro, queridos, em ponta de faca. Vira esse disco. Tem guerra, cara, que você não vai vencer. Quem vai vencer por você é Deus. Então você vai chegar a Deus e falar assim: Senhor, essa guerra eu não venço. Está nas tuas mãos, me ajuda. Me ajuda. Você sabe quem que mudou o Marcelo? Foi Deus, não foi a Simone. E a Simone tentou várias vezes mudar o Marcelo e não conseguia. Era só estresse. Aí um dia ela colocou na mão de Deus. Aí já apareceu alguém que me evangelizou. Já apareceu outra pessoa que, vamos na igreja. Quando eu vi alguém tá falando de Jesus, o outro estava ministrando meu coração. Quando eu vi, cara, estava entregando minha vida para Jesus Cristo. E de repente, tendo as coisas tocadas, transformadas. Dali um tempo, estava assumindo o meu papel de sacerdote dentro de casa. Fazendo o que eu fui chamado a fazer. Cuidando das coisas de Deus, cuidando da minha família. Dando direção para aquilo que Deus colocou sob minha responsabilidade. Mas eu assumi a responsabilidade, gente. Eu assumi. Eu falei assim: eu não vou negociar. Não vai ser ninguém que vai tomar decisão por mim. Eu vou tomar a decisão. Eu vou escolher. E eu escolho Deus. Eu escolho o caminho de Deus. Então, queridos, escolha Jesus esse dia. Escolha Cristo neste momento. Permita que Jesus vá até o Pai e interceda por você. Permita que Jesus fale com Deus a teu respeito. Permita que Jesus Cristo, queridos, te defenda diante do Senhor. Permita. Comece a pedir para Ele: ô Senhor, preciso da tua ajuda. Me perdoa primeiro por eu ter me afastado. Me perdoa primeiro por eu tentar resolver do meu jeito. Me perdoa por ser tão difícil, Senhor. Por dificultar tanto. Peça perdão para Deus. Peça perdão por todas as vezes, cara, que você deu um jeitinho, né? Manipulou. Peça perdão para Deus às vezes que você deu uma desculpinha. Coisas nesse sentido, queridos. Vai lá, fala com Deus. Senhor, no nome de Jesus eu te peço perdão. Te peço perdão pelas atitudes que eu tenho tomado até hoje, que em vez de me aproximar de Ti, estão me afastando. Em vez de me fortalecer em Ti, estão me enfraquecendo. Em vez de eu ter o meu coração queimando, ele está endurecendo, está virando uma pedra. Cara, quando eu deixo de me relacionar com Deus, um dos primeiros sinais é a dureza do coração. A resistência da palavra.
Porque quando, queridos, eu estou aberto ao Senhor, a palavra ela vem como uma palavra rema, é como, sabe, uma faca de dois gumes, queridos, ela vem separando alma de espírito. Ela vem trazendo clareza, vem trazendo entendimento, vem trazendo revelação e vem mostrando, cara, que tem me afastado do Senhor. E é isso que eu tenho que pedir para Deus. Me mostra. O que está me afastando do Senhor? O que está me distanciando do Senhor? E me ajuda a vencer tudo aquilo que está me afastando de Ti. Porque tem coisas que Deus vai te mostrar, isso aqui está te afastando. Você vai lutar para renunciar. Você não vai querer renunciar porque às vezes que está muito enraizado. Aí você vai ser resistente, ali que pega. Muitas vezes você se afasta de Deus ao invés de entregar o que você precisa entregar. E Deus está trabalhando ali. Não, abre mão disso. Abra mão disso. Saia disso. Foge disso. Mas comece perguntando. Senhor, mostra para mim. Deixa eu entender. Deixa eu saber. Eu pergunto para Deus, queridos, todos os dias. Senhor, mostra o pecado que eu não consigo ver. Porque quando eu vejo o pecado, eu me arrependo, eu vou até Deus. Eu peço perdão para Deus. Mas tem pecados, queridos, que a gente acha que não estou fazendo. Tem coisas que você acha assim que não está acontecendo. Peça para Deus te mostrar. Você vai ver que Deus vai te mostrar. Gente, Cristo, Ele é o mediador entre você e Deus. Ele pode interceder por você. Então a nossa fé, ela não está baseada naquilo que está à nossa volta. A nossa fé está baseada nele. Em Cristo. E com base nisso eu quero te convidar agora, queridos, a fechar os teus olhos e meditar por um pouquinho nessa palavra. Este é o momento, queridos, que você está falando com Deus. Que Deus vai falar ao teu coração, vai te quebrantar. Se permita, queridos, se prostrar, se dobrar diante do Senhor. Pede para Deus, Senhor, dobra o meu joelho. Abre minha boca para te adorar. Começa a falar para Ele, Senhor, age no meu coração, arranca toda essa dureza, arranca essa frieza, arranca todo o sofisma da minha mente, tira de mim tudo aquilo que não é teu, tudo aquilo que eu tenho carregado, que eu sei que não está me ajudando para chegar perto de Ti. Tenha como objetivo nesse dia estar perto do Senhor, chegar mais perto de Deus. Deixa Deus trabalhar, queridos. Oh, querido Deus, em nome de Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a entender os processos das nossas vidas que têm nos afastado do Senhor, as atitudes que temos tomado, Senhor, que têm nos distanciado de Ti. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, é no santo nome de Jesus que nós oramos e pedimos a Ti, Senhor, fale ao nosso coração agora. Fale aos nossos corações agora, Senhor. Coloca as suas mãos sobre cada um de nós aqui, Senhor, em nome de Jesus. Oh, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, Senhor. Oh, lere cantoria basso de rabaxeri arabaxi.